Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para fazer um comentar, né, sobre a atividade avaliativa relacionada à criptografia. Tá? Como já havia comentado com alguns colegas de vocês, a criptografia ela hoje é o recurso, né, de segurança mais utilizado, principalmente na transmissão de dados. E a criptografia ela é um assunto um pouco tanto complexo. Né? Ela não é um assunto tão trivial. Tá? A criptografia ela envolve muitas questões relacionadas à matemática. E o material que eu procurei disponibilizar para vocês, a forma como eu procurei disponibilizar o assunto para vocês, foi de uma forma bem mais resumida, bem mais objetiva, que vai ao objetivo do nosso curso. Tá? Então, a pedido do colega de vocês, o colega Gil, do Polo de Alegrete, eu então vou fazer um comentário sobre as questões relacionadas à atividade avaliativa sobre criptografia. E é interessante porque esse comentário, esse vídeo, ele vai servir para vocês estudarem, né, para a nossa segunda avaliação, marcada em princípio para o dia 30 de novembro, o qual vai envolver o assunto de criptografia e sobre backup. Tá? Sobre o backup eu vou fazer um outro vídeo depois, que vai ser disponibilizado no tópico sobre backup. Bom, então, dando início, né, ao comentário sobre a atividade avaliativa, né, sobre criptografia propriamente dito, a questão 1, é só uma observação, a ordem das questões ela pode ser um pouco diferente da ordem com qual vocês responderam o questionário. Porque o Moodle ele faz justamente esse embaralhamento das questões e das alternativas, né, para não ficar igual para todo mundo. Então, de repente, a ordem, né, ela não vai ser exatamente a ordem que vocês responderam. Ok? Bom, nesse caso aqui, então, essa primeira questão aqui, ela faz o seguinte questionamento. Sobre criptografia, marque a questão correta sobre a definição do que é criptografia. Então, aqui, na verdade, é para testar se vocês compreenderam o conceito do que é criptografia. Tá? Então, fazendo uma análise das alternativas, a primeira alternativa diz o seguinte: é a técnica utilizada para garantir a disponibilidade dos dados durante a transmissão de dados. Tá? A palavra disponibilidade aqui é o ponto-chave dessa alternativa. A segunda alternativa diz: é a arte de quebrar os criptogramas, recuperando-se as mensagens, mesmo sem conhecer a chave apropriada para a decifração. Tá? Então, o ponto central dessa alternativa seria isso aqui. A criptografia não garante o sigilo das informações, visto que existe possibilidade de alguém interceptar a mensagem e capturar os dados. Tá? O ponto-chave aqui é não garante o sigilo das informações. Alternativa D. O processo de cifração é o processo de recuperar a mensagem a partir do criptograma. Tá? Aqui também o ponto-chave é cifração estar relacionado com recuperar. E a alternativa E. Criptografia é o processo de embaralhar a mensagem de tal forma que somente o destinatário autorizado possa recuperá-la. Bom, primeiramente, criptografia não garante disponibilidade. Tá? A criptografia ela não está relacionada à disponibilidade, ela está relacionada com a autenticidade e está relacionada com confidencialidade. Então, a alternativa A já não seria a alternativa correta. Criptografia não é quebrar criptogramas. Quebrar criptogramas é uma outra área chamada de criptoanálise. Tá? Então, criptografia não está relacionada com a quebra de criptogramas. Tá? A área que está relacionada que se preocupa em quebrar criptogramas ou hackear criptografia é a chamada criptoanálise. Tá? Então, também não é a alternativa correta. Criptografia não garante o sigilo das informações. Pelo contrário, criptografia garante o sigilo da informação. Tá? Então, o objetivo da criptografia é justamente garantir o sigilo. Então, essa alternativa também não está correta. O processo de cifração é o processo de recuperar a mensagem.
Não, processo de cifração é o processo de embaralhar a mensagem. A decifração ou decriptografia é que faz o processo de recuperar a mensagem a partir da mensagem criptografada. Então, também não é essa alternativa correta. Então, obviamente, né, restou a última alternativa, que é criptografia é o processo de embaralhar a mensagem de tal forma que somente o destinatário autorizado possa recuperá-lo. Então, a alternativa correta dessa primeira questão é essa alternativa aqui, que nesse caso aqui a alternativa é. Ok? Vamos então para a segunda alternativa. Questão 2. Marque abaixo a alternativa que corresponde aos componentes principais da criptografia. Primeiro, se a gente for recuperar lá no nosso material, tá? Lá no material vai estar escrito quais são os componentes principais, ou seja, os componentes mínimos para se criar um processo de criptografia. Tá? Os componentes mínimos para se criar o processo de criptografia é, primeiramente, o texto que a gente quer criptografar, que nesse caso é chamado de texto em claro, ou a mensagem que você quer enviar. Tá? Então você tem que ter esse texto, você tem que ter essa mensagem que você quer criptografar. Tá? E também estar de posse de uma chave criptográfica. Tá? Então você tem que ter o texto e mais de posse de uma chave criptográfica. Esses são os dois elementos mínimos principais para se utilizar uma criptografia. Nós poderíamos ainda complementar com um terceiro componente essencial, que é o algoritmo criptográfico que vai ser utilizado. Tá? Mas o algoritmo criptográfico, na verdade, ele geralmente é implementado já dentro do software que você está utilizando ou dentro do sistema operacional. Tá? Então, esse algoritmo ele já vai estar disponível para vocês. Então, a partir desse algoritmo criptográfico que você já tem, que você já está embutido dentro do sistema operacional, você tem que ter a mensagem que você quer criptografar. Pode ser um e-mail, pode ser uma imagem que você vai enviar, pode ser um texto qualquer, tá? E a chave criptográfica, né? De acordo com o algoritmo que você está utilizando. Então, se nós formos analisar as alternativas, a única alternativa que tem aqui, ó, a mensagem ou o texto, é essa alternativa C. Tá? Então, você, dentro dessa analogia, você já elimina todas as outras questões e você já tem a resposta certa. Tá? Então, a resposta certa aqui seria a alternativa que diz a mensagem ou o texto em claro e a chave criptográfica. Ok? Então, para resolver essa segunda questão, a gente teria que fazer essa análise aí. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte, ó, com relação à chave entre os algoritmos simétricos e assimétricos, marque a alternativa correta. Antes da gente analisar as questões, primeiramente a gente tem que ter, então, em mente as diferenças. O que é um algoritmo simétrico, o que é uma criptografia simétrica e uma criptografia assimétrica. Basicamente, criptografia simétrica utiliza a mesma chave para criptografar e a mesma chave para descriptografar. E essa chave só pode ser de conhecimento desses dois agentes, dessas duas pessoas. Ninguém mais. Tá? Ela tem que ser uma chave secreta. Ela não pode ser conhecida por pessoas que não fazem parte da comunicação. Já a criptografia assimétrica, ela possui dois tipos de chaves diferentes. A chave pública e a chave privada. A chave pública ela é de conhecimento público, ou seja, qualquer pessoa que quer enviar uma mensagem criptografada para o seu destinatário, que é o proprietário da chave privada, né, ele vai utilizar a chave pública desse proprietário. E o proprietário, com a sua chave privada, ele vai então descriptografar ou criptografar a mensagem dentro dessa comunicação. Tá? Então, na criptografia assimétrica, a chave pública ela é de conhecimento público e a chave privada ela é secreta, de conhecimento somente do proprietário. Então, antes de começar a responder nessa questão, a gente tem que ter em mente esses conceitos. Então, vamos lá. Ó. A chave simétrica é a utilização de duas chaves distintas, uma para cifrar e outra para decifrar.
tá? Como a gente falou antes, a chave simétrica ela utiliza uma única chave e não duas, tá? E essa única chave ela tem que ser secreta. Então essa alternativa aqui está errada. A chave assimétrica possui um par de chaves, ok? Até aqui está certo, conhecidas como chave privada e chave pública. Até aqui, ok, está certo, tá? A chave privada, somente o detentor da chave deve ter conhecimento. Aqui também está correto, ou seja, a chave privada, somente o detentor desse par de chaves deve ter conhecimento, que é a chave que ele vai utilizar para cifrar ou decifrar. Tá? Então aqui, no caso, a gente já detectou, né, que nós temos a alternativa correta. Vamos analisar as outras alternativas aqui. Os algoritmos simétricos permitem que a chave de cifração pode ser tornada pública. Aqui já está errado. Algoritmo simétrico, a chave não pode ser tornada pública, ela tem que ser secreta. Tá? Então aqui já identificamos que essa alternativa ela é errada. A chave assimétrica é a chave utilizada tanto para cifrar como para decifrar, ou seja, a mesma chave é utilizada para fechar o cadeado e utilizada para abrir o cadeado. Errado, a chave assimétrica utiliza duas chaves distintas, uma para cifrar e outra para decifrar. Então, né, aqui já diz que a mesma chave é utilizada, né, a alternativa então está errada. A chave simétrica é conhecida como chave pública, pois é de conhecimento de todos. Errado, a chave simétrica ela é uma chave privada e não pode ser de conhecimento de todos. Então também está errada. Ok? Questão 4. Quando dois agentes desejam conversar entre si utilizando a criptografia assimétrica, quais as condições necessárias para que isso seja possível? Marca a alternativa correta. Tá? Então aqui nós temos duas pessoas querendo enviar informações criptografadas entre si utilizando a criptografia simétrica. Qual é o cenário, quais são as condições para isso acontecer? Primeira alternativa, a chave privada de um dos agentes deve ser compartilhada com outro agente. Errado, a chave privada ela não pode ser compartilhada, ela tem que ser de conhecimento somente do proprietário da chave. Tá? Então aqui já está errada. A chave pública de um dos agentes deve ser de conhecimento do outro agente e a chave privada deve ser de conhecimento do agente que a detém. Até aqui está ok. Tá? A chave pública de conhecimento público e a chave privada somente do detentor da chave. A chave pública se utiliza para cifrar a mensagem e a chave privada para decifrar a mensagem. Aqui também está correto. Tá? Apesar de que a chave privada também pode ser utilizada para cifrar, no caso, se a mensagem está sendo enviada do detentor da chave para a pessoa, né, a outra pessoa qualquer, então ela também pode ser utilizada para cifrar a mensagem. Então a alternativa B ela está correta. Tá? Alternativa C. Tanto a chave pública quanto a chave privada dos agentes devem ser de domínio de ambos. Não. A chave privada só deve ser de conhecimento da pessoa que detém a chave. Tá? Alternativa D. Basta que a mesma chave seja compartilhada entre os agentes. Não. Aqui uma chave é pública, que é de conhecimento público, e a chave privada, que é de conhecimento somente da pessoa que detém a chave. Então, também está errada. Alternativa E. A chave privada de um dos agentes deve ser de conhecimento de todos e esta mesma chave é utilizada para cifrar e decifrar os dados. Novamente aqui a chave privada, né? Chave privada somente de conhecimento do detentor da chave. Então está errada. A alternativa correta então seria aqui no caso a alternativa B. Questão 5. Um documento que contém a chave pública de um usuário e os dados da identificação do mesmo, garantindo assim a integridade dos dados e também a autenticação das informações, é chamado de... Aí aqui nós temos certificado digital, autoridade certificadora, chave pública, assinatura digital e chave secreta. Bom, aqui a gente entra na parte, né, já que fala sobre certificados de assinatura digital, tá? A criptografia assimétrica ela só é possível
porque existe um órgão que mantém armazenado todas as chaves criptográficas das pessoas que possuem chaves de criptografia simétrica. Por exemplo, se eu, Marcos, professor Marcos, quiser ter um par de chaves simétrico, ou seja, uma chave pública, uma chave privada, eu tenho que fazer um cadastro numa autoridade certificadora, que é o órgão responsável por controlar, né, essas chaves, fazer um cadastro, né, passar as minhas informações como CPF, RG, comprovante de endereço, enfim, uma série de comprovantes, né, para dizer que realmente aquela pessoa sou eu. E a partir daí essas chaves elas vão ficar armazenadas num repositório. E essas chaves elas vão ficar armazenadas dentro de um documento. Esse documento é chamado de certificado digital. Então aqui nós temos a primeira alternativa. Certificado digital é o documento que mantém, né, a chave pública de todas as pessoas que estão cadastradas armazenado. Então, por exemplo, se eu quero enviar uma mensagem criptografada para o professor Marcos, eu tenho que baixar, né, do repositório da autoridade certificadora o certificado digital do professor Marcos que contém a chave pública, né, que é utilizada para fazer o processo de cifração. Se vocês derem uma olhadinha naquele último vídeo que eu postei lá sobre criptografia simétrica e criptografia simétrica, ele mostra um exemplo prático. Por exemplo, quando você faz uma compra online no site, né, você baixa o certificado digital daquele site, né, daquela empresa, e aí você pode enviar informações criptografadas pelo navegador da internet para aquele site. Tá? Então, o documento que contém as informações e a chave pública, né, das empresas ou das pessoas é chamado de certificado digital. Tá? A autoridade certificadora é quem vai emitir esse certificado. Tá? Então, a alternativa correta aqui então seria certificado digital. Questão 6. Qual a principal finalidade da assinatura digital? Marque a alternativa correta. Tá? No caso aqui, essa assinatura digital ela é um cálculo matemático que é executado automaticamente quando você criptografa uma mensagem. Tá? A assinatura digital, na verdade, ela é uma marca, tá? Ela é como se fosse um selo, um carimbo, que diz, né, que aquela mensagem foi enviada, foi criptografada pela pessoa que diz quem ela é ser. Tá? Então, por exemplo, é como se eu fosse no cartório e fizesse uma autenticação de um documento. Só que isso dentro da área da criptografia, isso é feito automaticamente pelo algoritmo criptográfico. Então, por exemplo, se você tem um certificado digital, você tem uma chave privada, no momento que você criptografa aquela mensagem, automaticamente a chave privada vai criar uma assinatura digital, que nada mais é do que um cálculo matemático em cima da chave criptográfica que você possui. E isso garante que aquela mensagem foi enviada realmente pela pessoa que ela diz ser. Tá? Então aqui, ó, a alternativa correta, né, então seria a letra D. Ó. A assinatura digital é o resultado de um criptograma que garante que aquela mensagem foi cifrada por quem que diz ser quem é, pois somente ela, com a sua chave privada, poderia ter originado aquela mensagem. Tá? Então a alternativa correta é essa aqui, porque justamente a assinatura digital ela vai ser gerada pelo algoritmo, pela chave privada, né? E ela vai atestar então que aquela mensagem foi enviada realmente pelaquela pessoa que diz ser quem é. Tá? Aqui no caso a assinatura digital ela garante a autenticidade da informação, ou seja, ela é uma informação autêntica, ela foi criada realmente pela pessoa que diz ser quem é. Tá? Então talvez essa questão 6 ela seria uma das questões um pouco mais difíceis aí do questionário para ser respondido. Certo? Questão 7. Tá? Um técnico da área de TI deve escolher o esquema de criptografia mais adequado para a seguinte situação.
ele deve receber uma informação de forma segura, ou seja, criptografada, de outra empresa, mas não tem meios para enviar o código secreto, ou seja, a chave, de forma segura para aquela empresa. Nessa situação, o técnico deve utilizar o esquema de criptografia de chave. Aí pede para vocês, então, identificarem, né, qual é o melhor esquema de criptografia para essa situação. Aqui, se vocês observarem, né, que a criptografia simétrica, ela possui apenas uma única chave para o processo, e essa chave tem que ser mantida em segredo, né? E o cenário aqui nos diz que aquela pessoa não tem como enviar essa chave de forma segura para a empresa. Então, a nossa única alternativa que nos resta é utilizar justamente o esquema de criptografia assimétrica, né, que permite com que eu possa enviar informações criptografadas, mas sem a necessidade de enviar uma chave secreta antes de fazer essa criptografia. Então, a melhor solução é utilizar a criptografia simétrica. Por quê? Porque a chave pública já vai estar disponível para domínio público, sem a necessidade de enviar uma chave secreta para a empresa antes de começar essa troca de informações de forma criptografada. Se a gente analisar aqui, chave privada, criptografia privada não existe, criptografia isolada também não, e criptografia unificada também não. Então, na verdade, ficaria a dúvida entre essas duas alternativas. Como eu não tenho como enviar a chave de forma segura, uma única chave de forma segura, a gente já descarta a criptografia simétrica. Então, ficaria somente a criptografia assimétrica. Ok? Questão 8. Considerando que o usuário deseja enviar um e-mail criptografado, assinale a alternativa que apresenta a chave do destinatário que esse usuário deverá conhecer para realizar corretamente a criptografia. Bom, aqui, a gente está utilizando o sistema de criptografia assimétrica, tá? E no caso aqui, o usuário deseja enviar um e-mail criptografado para um outro usuário. Para ele poder fazer isso, ele tem que conhecer, então, a chave pública desse outro usuário, tá? Então, aqui, a alternativa correta seria a chave pública, ou seja, eu tenho que conhecer a chave pública do outro usuário para quem eu quero enviar uma mensagem criptografada. Tá? Como a chave pública ela é de conhecimento público, então eu tenho que fazer então, a utilização da chave pública desse outro usuário para enviar essa mensagem. Aqui de repente vocês poderiam ficar em dúvida, talvez com a letra C, chave criptografada pública. Tá? Por que essa alternativa não é correta? Por causa dessa palavra criptografada aqui. Tá? As chaves em si elas nunca são criptografadas. Tá? A chave pública ela não pode ser criptografada, porque se ela fosse criptografada a gente não conseguiria ter acesso a ela. Tá? Então a chave pública ela é pública, ela é um documento aberto, um documento em claro, que a gente tem que ter conhecimento para poder fazer a utilização. Ok? Questão 9. A criptografia vem de palavras gregas que significam escrita secreta, permitindo assim que mensagens codificadas sejam enviadas. Existem dois tipos famosos de chaves criptográficas, que são... Bom, aqui a gente já comentou sobre elas, os principais algoritmos, os principais tipos de chaves, são a chave simétrica, que ela utiliza uma única chave secreta, e as chaves assimétricas, o qual possui uma chave pública e uma chave privada. Então a alternativa correta seria aqui a alternativa E. Tá? Chaves curtas e chaves longas, isso aqui não existe. Simples e compostas também não. Chaves vetoriais e matriciais também não. Analógicas e digitais também não. Tá? Então a única alternativa ficaria aqui, se a gente fosse por eliminação, seria essa alternativa E. Bom, e a última alternativa, então, a última questão, diz o seguinte, fazendo uma analogia com documentos do mundo real, o espaço em branco 1 seria o similar eletrônico do RG, enquanto o espaço em branco 2 seria o equivalente ao carimbo acompanhado de selo que os cartórios brasileiros utilizam para reconhecer a firma em documentos. Juntos, esses dois elementos aliados ao espaço em branco 3
garante a autenticidade, a integridade e o não repúdio à transação e a confidencialidade da informação. Ou seja, as partes são mesmo quem dizem ser que a transação online é legítima, autêntica, segura e não sofreu alteração ao longo do caminho. Essa aqui também é uma questão bastante complexa, assim, que vai exigir um pouco mais da análise de vocês, né? Mas aqui nós poderíamos talvez fazer algumas eliminações, né? Se nós formos analisar aqui, ó, o documento que seria similar ao RG, por exemplo, um documento de identificação, nós podemos então comparar ele como sendo o nosso certificado digital. Tá? Ou seja, o certificado digital é um documento. A assinatura digital ela não é um documento, ela é um selo, ela é uma identificação. Chave pública também não é um documento. Criptografia simétrica também não é um documento, isso aqui é um algoritmo. Assim como criptografia simétrica. Então, restaria o certificado digital. Depois do segundo espaço em branco, equivalente ao carimbo acompanhado de selo que os cartórios brasileiros utilizam para reconhecer firma em documentos. O carimbo, no caso, esse que a gente utiliza na vida real, seria a nossa assinatura. A nossa assinatura é o que a gente utiliza para comprovar quem a gente é. Então, nesse caso aqui, ela é semelhante à nossa chamada assinatura digital. Ou seja, quando você autentica um documento, quando você identifica um documento, você faz a sua assinatura. Tá? E depois o último espaço em branco, juntos, esses dois elementos aliados à criptografia é que vão garantir a autenticidade, a integridade, não repúdio a transação e a confidencialidade da informação. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta seria a letra E. Ok? Pessoal, espero que com esse rápido comentário das questões dessa atividade avaliativa, talvez a gente possa ter esclarecido um pouco mais algumas dúvidas que possam ter ficado. E mesmo assim, algumas dúvidas que vocês tenham ficado, ou algum questionamento sobre alguma dessas questões, alguma dessas alternativas, vocês postem lá no fórum, tá? E a gente vai comentar, vai esclarecer essas dúvidas aí. Ok, pessoal? Por enquanto seria isso, então até o próximo vídeo aí. Certo, pessoal? Abraços e bons estudos.